Pudemos acompanhar os primeiros 10 minutos ali do aquecimento e o que chamou a atenção foi um jogador que não estava em campo treinando, Daverson. Ele teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita. Vai ficar afastado de 2 a 3 semanas. O Daverson, que já poderia jogar pelo Palmeiras no estadual, já cumpriu 6 jogos de suspensão em razão daquela cusparada no volante Richard, mas teve essa lesão. Mais um problema para o Felipão, que vai ter dificuldades para montar o time para essa partida contra a Ponte. Porque 6 jogadores estão pendurados. Thiago Santos, Felipe Melo, o Mike, o Diogo Barbosa, o Moisés e o Borja. Vale lembrar que se um deles levar um cartão amarelo nesta quarta-feira contra a Ponte Preta, vai ter que cumprir suspensão automática na primeira partida das quartas de final do estadual contra o Novo Horizontino. E aí, quem deve jogar ao lado do Dracena amanhã contra a Ponte Preta no Allianz? Hein? Eu acho que vai ser o Thiago Santos, a gente tá discutindo isso aqui. Eu acho que vai ser o Thiago Santos, mas ele pode fazer uma coisa diferente. Botar o garoto lá? Patrick? Patrick de Paula. Quem sabe recuar? Recuar quem? Patrick De Luca. Recuar O quem? Pitbull pra zaga. Não, é isso Felipe que... É isso que... Já jogou em alguns lugares assim. Você acha que dá caldo isso? O Zidane no Real Madrid botava o Casemiro de quarto zagueiro em alguns momentos. E, se não me engano, na Inter de Milão, o Felipe Melo jogou de quarto zagueiro. Mascherano de volante foi pra zaga, mas Não, essa é uma das opções. Por que não? Eu estava discutindo com o Fala aqui PVC. do Ralf jogar de zagueiro. Eu estava discutindo com o PVC porque tem muitos jogadores do Palmeiras pendurados. E acho que um desses jogadores é o Felipe Melo, que é volante. Borja também está pendurado. Muitos jogadores. Então, como é que o Filipão ia pensar esse time, assim, já também pensando na fase decisiva, né, nas quartas de final? Mas tem a questão de garantir o primeiro lugar do grupo. Exato. E aí ele não pode também ficar improvisando tanto, mexendo tanto na estrutura da equipe. O garoto ainda não jogou, né? Agora eu estava até brincando, o Dracena falou assim, não tem o entrosamento. Com o Dracena todo mundo vai ter, né? Porque ele já é um treinador ali no campo. Tanta rodagem, tantos títulos, tantas conquistas, tanta experiência que ele tem, o zagueiraço que ele já é até um treinador para esse garoto, né? O garoto vai ter o Filipão, que foi zagueiro também, o Filipão, né? Foi zagueiro. Foi zagueirão. E tem o Dracena do lado, que pode ali posicionar ele. Agora tem essa possibilidade de improvisar um volante, né? Ou o Felipe Melo, ou o Thiago Santos. O que eu fico pensando é assim, quando ele foi ter o técnico do Palmeiras, Sim. primeira passagem dele, 97 a 2000, ele lançou muita gente. Ele lançou Thiago Silva, ele lançou Ferrugem, ele lançou Jorginho, ele lançou Tadei, eram jogadores da base, Juliano. Nessa passagem de 2018 para cá, ele ainda não lançou ninguém. Porque o elenco tem muita gente, ou porque o Filipão passou, ou não... Acho que até com uma safra melhor agora, hein? Eu ia falar exatamente. Jogadores jovens? Não, assim, acho que assim, naquela época o Palmeiras, a base do Palmeiras não era tão competitiva assim, né? Não se via muito Palmeiras ganhando títulos na base. Hoje a estrutura da base do Palmeiras melhorou muito e resultados têm aparecido e vários jogadores servindo as seleções de base do Brasil. A tendência é você ter mais joias para o Filipão até aproveitar. Não sei, o elenco tão recheado diminui essa possibilidade. Mas é uma oportunidade agora. Sim, claro que é. Assim. Não, o garoto tá. Os da base podem ser inscritos. Pode ser, São pode 26, jogar. mas a base é livre. A base... Mas não joga, não treina, não vai no time? Não, estão no elenco treinando. Agora surge uma possibilidade. Luan machucado. Gustavo Gomes na seleção. Né? O Vitão também está machucado. Tá machucado. Esse é um jogo pra lançar o moleque, né? Antônio Carlos suspenso ou machucado. Enfim, dos zagueiros todos ali do elenco de experiência, é o Dracena. Cozinho. É uma oportunidade de botar o jogo para botar o garoto. Deixa eu levantar uma questão e você pode nos ajudar a nortear esse debate. Na época da Parmalat, né, você era um dos símbolos lá daquele time, né? Usava-se menos a base do que se usa hoje, né? Não, como o PVC falou. Quem que o Filipão até... Não, com Luxemburgo, nos anos 90 ali. Amaral. Marcão, né? Marcos Amaral. Marcão, mas não era titular. O Wagner lateral veio o Júnior do Juventus. Ele veio com idade. Galeano.
Galeano era Galeano tinha sido lançado antes, mas eu tô era falando base. início dos anos 90, porque foi ali 92, mas a primeira fase mas não é da história dessa geração toda, não é tradição Palmeiras tantos jogadores. Mas sempre aparece um ou outro. O Palmeiras sempre foi um clube comprador, né? De uns anos pra cá começou a investir na base. Porque sempre teve gente com grana, que apostava e que incentivava. Mas assim, eu acho que hoje se dá um pouco mais de chance do que dava naquela época. Né? Mas o Palmeiras não tem dado. Pra base não tem. Por mais que eu falei aqui, eu acho que hoje a estrutura do Palmeiras melhorou muito no profissional, mas também foi dada atenção para a base. Mas esses caras todos têm espaço para a base? Então, por exemplo, o Zé Rafael praticamente não joga. Não, mas tem... E pode sair, hein? Pode sair do Palmeiras, pode ser emprestado. O discurso do Alexandre Matos no sábado, depois de vender o Luan Cândido, ele diz, eu estou fazendo errado, mas eu tenho que vender porque é um preço alto, eu preciso pagar dívidas trabalhistas e é uma oferta que é uma das maiores negociações da história do Palmeiras. Foi pro Leipzig, o Luan Cândido, que é o lateral esquerdo de seleção brasileira, podia estar disputando posição com o Vitor Luiz. Ou com o Diogo Barbosa. O ponto é assim, como premissa, se você ter um elenco muito caro, mas se você ter o terceiro da posição ser da base, se você tiver como filosofia, isso vai aparecer. Olha, daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo, mas colocando o Flamengo nessa discussão para ter como parâmetro o elenco do Palmeiras, eu acho que o Flamengo, que tem também um elenco forte, ele está enchendo esse elenco com peças da base. E é um panorama diferente do que o Palmeiras. A diferença é que os jogadores da base bota para jogar. Mas tem uma coisa que é muito quando eu digo enchendo com os jogadores da base que tem um aproveitamento na equipe, como por exemplo hoje o Ronaldo, será titular e tal. Ele botou recentemente, botou o Tuda, jogou aquele menino que é lateral, botou Vitor Gabriel, Hugo Moura, botou o Lucas. Agora, isso que o João falou é interessante, né? A gente tá falando de não dar tantas chances aos moleques, mas os caras rodados também, por exemplo, o Zé Rafael. O Zé Rafael foi um grande destaque no Bahia. Ele vai sair? Ele seria titular numa boa parte dos clubes da primeira divisão. Há uma possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Só que há um problema, né? O salário dele ele foi valorizado, né? Nessa vinda do Bahia para o Palmeiras, ele foi valorizado, ganhou uma grana legal. E aí estão discutindo, né? Se de repente o Palmeiras paga uma parte menor e obviamente o Vasco fica com a parte maior e tal. Agora, no Vasco da Gama, com todo respeito, dá a camisa para o Zé Rafael. Olha, vai ser uma contratação excelente para o Vasco, hein? Pô, ele chega e toma conta do titular pedaço. absoluto. Dá um up esse elenco precoce essa saída dele do Palmeiras. Não seria em definitivo, viu, Zinho? Seria um empréstimo por entender aquilo que a gente está falando aqui, que ele não vai ter tantas oportunidades num elenco recheado como esse do Palmeiras. E um detalhe, o Felipão já deu. O Felipão já deu mostras também, né? Em quantos jogos o Felipão apostou aí no Zé Rafael? Daqui a pouco bate 20 jogos. Aí quantos jogos o Zé Rafael fez, né? Então é um negócio pra gente... Olha, com todo respeito, Palmeiras é enorme, é um grande projeto. Você tá dentro de um clube como esse, que paga em dia, vai estar brigando por tudo. Só que é legal você também, né, na pele do jogador, entender o seguinte: poxa, eu tô aqui, mas eu vou ficar de 80 jogos na temporada, eu vou jogar 15? E nem todos como titular, entrando de vez em quando? Vou para um lugar que eu possa aparecer. Se esse for o pensamento do Zé Rafael, eu tô fechado com ele. Mas será que quando a temporada apertar, porque esse momento ainda não chegou, já vem aí Copa do Brasil, Libertadores, eu falei que é precoce, Brasileirão. Será que o Zé Rafael não teria chance? Mas há um risco, né? Quantos jogos no Brasileirão pode fazer para ser vendido? 7 jogos. De repente... Mas os 7 primeiros jogos no primeiro semestre não pode mais jogar no Vasco. Ele é bom jogador, ele se destacou no Bahia, tanto é que o Palmeiras foi lá, buscou esse atleta. Acho que está muito no início, por isso que eu acho precoce, a não ser que dentro do elenco detectou que ele ainda não está pronto para esse momento do Palmeiras, mas pelo que a gente viu ele jogar, eu acho que o acúmulo de jogos ainda não começou. Vai acontecer. Um time B, um time C, de Copa, de Brasileirão. E aí depende do atleta, ele corresponder quando ele tiver oportunidade. Pro Vasco seria sensacional. Sensacional. Com certeza. Se eu sou o Palmeiras, eu faço todos os esforços pro Zé ficar. O Felipão não vai deixar ele embora. Você tem certeza disso? O Felipão não vai deixar ele embora. Ele de certa maneira, está agregando ao time
um pouco mais de qualidade naquilo que ele pensa como projeto do futuro, aquilo que vocês falaram aí. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Vai precisar. Vai dispensar um cara que é acima da média e deixar alguém que talvez não seja tão acima da média no grupo. O Davidson está lá. O Borja está lá e ele manteve o Davidson. Mais problema do que o Davidson deu. E ele falou, eu quero o Davidson aqui. Mas ele pode achar que o Zé Rafael não é tão acima da média. É questão da avaliação que o Filipão não fez publicamente. Aí é discutível. Aí é discutível. Mas que ele tem bola para ser chamado de acima da média, nota 6,5, 7, tem. Se o Palmeiras liberar o Zé Rafael na negociação do Vasco, é porque o Filipão não acha que ele vai ajudar mais nesse... O Davidson, ele certamente acha. É o estilo que ele pensa. O Zé Rafael é visto pelo Filipão como jogador reserva do Dudu. Ele já falou isso em entrevista coletiva. Só que ele nem sempre coloca o Zé Rafael no lugar do Dudu, por não ter oportunidade de colocar alguém no lugar do Dudu. Porque o Dudu joga pelo lado esquerdo, sempre se pronto, né? E o Zé Rafael no Bahia nunca jogou pelo lado esquerdo. Mas ele joga. Mas o cara que tem qualidade, ele pode jogar na direita, mas no Bahia era sempre mais pelo lado direito ou mais centralizado. Só que é um probleminha, né? É o que o PVC falou. Se ele é o reserva imediato do Dudu, quando o Dudu não tá, ele entra. Só que é o seguinte, o Dudu é um fominha, no melhor sentido. Ele tá certo. O Dudu, se você pedir, ele joga todos os jogos da temporada. Ele é a antítese daquele jogador chinelinho. O Filipão vai perguntar, você quer jogar o Paulistão? Quero. Quer jogar amistoso contra não sei quem? Quero. Quer jogar Libertadores? Quero. Quer jogar a Copa do Brasil? Quero todos. Quer o Brasileiro? Vai jogar todos. Então, se o Zé Rafael tiver que esperar o Dudu... O Filipão quer que ele jogue. Ok, mas de repente um outro jogo, você pode deixar o Dudu fora. Não sei, né? O time está classificado... Mas quantos jogos o Dudu ficou fora esse ano? Nenhum, hein? Pouquíssimo. O Zé Rafael jogou contra o Mirassol. O Zé Rafael fez dois jogos pelo Campeonato Paulista. Me ajudem aí. São 11 jogos, né, no Campeonato Paulista. 11 jogos. O Palmeiras fez mais 2 da Libertadores. Isso. Então, em 13 jogos oficiais na temporada, o Zé Rafael jogou 2. Ele não está com prestígio. E os 2 no Paulista. Não, mas assim, se o Filipão diz, como o PVC falou, que ele é o reserva imediato do Dudu e o Dudu não fica de fora, ele vai jogar pouco. Agora, se desloca o Dudu para um lado, coloca, dá a chance... Assim, independente disso, eu acho precoce a saída de um jogador que foi muito destaque e o Palmeiras foi buscar e está muito no início para já liberar. O Eric, será que fez errado? O Eric, a gente falava mais ou menos nesse discursozinho. O Eric tem que esperar, vai ter oportunidade. Ele ficou um tempo no Palmeiras, não teve oportunidade, foi para o Botafogo, voltou e foi reemprestado. Não sei, de repente o caminho para o Zé Rafael é esse. O Eric fez certo, né? Outro cara que tem que ser falado. Gente, a gente não comenta o Rafael Veiga. Não, o Rafael Veiga sumiu do futebol. Esse cara foi um dos ícones do Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana no ano passado. Você estava fazendo a final aí, João? O cara sumiu. Não, esse sim, eu não entendo porque, assim, parece só para desfalcar um outro lado, para não reforçar ninguém. Porque tem Lucas Lima, tem Moisés, agora tem Goulart, tem Guerra. O Guerra tá lá, não vamos todos que fazem essa função. Eu não vejo o Veiga fazendo o lado do campo. Não, ele é centralizado. Assim, mas assim, o Moisés joga mais ali à frente, mas joga como segundo. O Goulart pode jogar mais à frente, joga como centralizado. Não, o Rafael é centralizado. O Veiga e o Lucas Lima, principalmente esses dois, eles são só centralizados. Cara, o Lucas Lima não então fica muito. O espaço para o Veiga fica muito menor do que para um Zé Rafael, que pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. O Palmeiras, que tem unanimemente um elenco com mais opções no futebol brasileiro, realmente tem muitos jogadores para uma mesma função, especialmente nesse caso aí, que a gente estava falando da meia, e essa situação do Zé Rafael, que pode sair para o Vasco da Gama. Caiu, meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Olha o Dé caiu, meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Olha o Dé caiu, meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem...